legal. E olha o que ela trata aqui, ó. Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos, a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento a progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Cara, que crítica, viu? Que crítica. Vamos ver o que a questão pede. No texto há uma crítica, sim, uma crítica muito evidente entre aquilo que é moderno e aquilo que, né, que é morte, tá? Ao modo de ocupação do espaço amazônico, pautada na... Bom, antes da gente trabalhar as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da borracha. O ciclo da borracha, que é o ambiente no qual essa questão está circunscrita, é um momento da história brasileira caracterizado por uma grande penetração de pessoas na Amazônia, muitas delas advindas do Nordeste, que buscavam melhores condições de vida naquela região, na região norte, pois havia uma expectativa de progresso econômico por conta da borracha. A borracha, que estava em ascensão por conta da indústria automobilística, ela era produzida a partir de uma substância extraída da seringueira, o látex. O problema é que se implementou na região amazônica os mesmos modelos de exploração econômica que existem no Brasil, né? Que é o latifúndio, a concentração. E como era de se imaginar, você vai ter um grupo de pessoas que vai lucrar muito com a borracha, mas a região não vai se desenvolver, né? A maioria das pessoas vai ficar muito pobre, né, numa condição de miserabilidade muito grande, e a fome e a miséria irão predominar além da exploração. Um dos grandes exemplos desse momento de modernidade foi a tentativa de construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que pretendia ligar a região de Guajará-Mirim a Porto Velho e dali, né, escoar pelo rio Amazonas até o porto de Belém, né, mais para cima. Então, essa ferrovia ela durou mais ou menos 5 anos, e quando ela finalmente foi concluída, já não havia mais sentido da sua existência. Por quê? Porque o ciclo da borracha ele foi muito efêmero. Quando a ferrovia foi construída, basicamente já estava se produzindo borracha sintética como derivado do petróleo, e além disso já se produzia látex na região da Malásia a partir de uma grande possibilidade de biopirataria promovida pelos ingleses. Só para vocês terem dimensão do tamanho da ferrovia, a ideia era conectar Guajará-Mirim, aqui na divisa com a Bolívia. Então faz uma ferrovia daqui até Porto Velho, porque em Porto Velho você poderia escoar para o Rio Madeira e do Rio Madeira ter acesso ao rio Amazonas. O ciclo da borracha ele foi tão intenso que até a aquisição de novos territórios foram possíveis por esse ciclo. Como, por exemplo, nós tivemos o caso do Tratado de Petrópolis, que adquiriu o território do Acre. Como eu havia dito, muitas pessoas migraram para a região, e isso também resultou no confronto com populações nativas e também nos massacres dessas populações, a tal ponto que o Marechal Cândido Rondon, por ter criado um serviço de proteção aos indígenas, né, além de ter construído um telégrafo que ligava Belém do Pará ao Rio de Janeiro, e também de ter promovido a construção do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Indígenas, isso deu a ele uma homenagem, né, que é o nome do estado de Rondônia por causa do Marechal Rondon. Mas mesmo com os esforços desse Marechal, os massacres acabaram ocorrendo, a situação foi bem complicada. Vamos olhar aqui a questão agora, vamos ver qual é a crítica que tá muito perceptível, mas é bom destacar. Ó, ele fala assim, na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos, a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte. Então aqui você tem a primeira contradição. Qual é a primeira contradição? Você tem o progresso materializado pela ferrovia e a morte, tá? E ele vai repetir essas contradições em vários momentos no texto. O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento e progresso científico e preâmbulo da escuridão. Ó. Progresso e escuridão. Novamente, uma crítica à contradição desse momento. Foi ali, com suas instalações moderníssimas,
que médicos sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneciam na sombra, à margem do palco. Então aqui você tem uma outra crítica. Instalações moderníssimas, no entanto, a população ficou à margem do palco. À margem do palco. Então é um texto que a todo momento ele está criticando a contradição, né? Aí você vai para as alternativas. Qual é a pergunta que eu preciso extrair desse comando aqui? A pergunta é: uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautada na. Então, ele quer saber em que a crítica se pauta. A crítica está pautada na discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna? Gente, em nenhum momento ele fala em engenharia ambiental, em nenhum momento ele fala na preocupação de preservação do meio ambiente. Então, isso aqui é um erro típico de extrapolação. Tá? Para quem está chegando agora no canal, existem 4 tipos de erros comuns, que é extrapolação, que é esse que eu acabei de mostrar, contradição, que é quando o item ele é completamente contrário ao que o texto está pedindo, simplificação e maçã podre. Né? Simplificação é quando o item fala somente, apenas, tá? Essas expressões que são muito redutoras. E maçã podre é quando o item está bonito, está lindo, mas tem uma palavra que estraga ele todo. Vamos lá. Incoerência entre maquinaria estrangeira, bom, gostei, tá? E controle da floresta. Tá muito bonito, mas tá errado. Porque a incoerência não é entre a maquinaria estrangeira e o controle da floresta. A incoerência é entre a modernidade da construção e a pobreza, a fome, a miséria das pessoas daquela região. Então aqui você tem também uma extrapolação. Ele em nenhum momento está tratando disso no texto. Letra C. Incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos. Novamente, extrapolação. Porque a tentativa de proteção aos nativos até aconteceu com o SPI, pelo Marechal Cândido Rondon. Mas não está tratando sobre isso no texto. Competição entre farmacologia internacional e produtos de fitoterapia, extrapolação. A questão não é sobre a questão farmacêutica, sobre a luta, né, contra a biopirataria, entre outras coisas. Está errado também. E aí, meus caros, vamos àquela que é a resposta. Contradição entre desenvolvimento nacional, sim, progresso, a todo momento ele fala isso, e respeito aos trabalhadores. Questão boa demais, resposta letra E, tá? Nessa questão aqui, teve muita reclamação, muita gente teve problema com essa questão, uma questão bem interessante, tá? E que nós vamos analisar a partir de agora. Se por acaso você quiser resolver a questão antes de ver o comentário, ela está na descrição do texto. Se você quiser já o spoiler, é só seguir o vídeo. Os caixeiros do comércio a retalho no Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 80, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. Muito interessante. Aí você olha aqui já na referência, todas as liberdades são irmãs, os caixeiros e as lutas dos trabalhadores por direitos entre o Império e a República. Bom, e aí a gente vai, né, analisar, por exemplo, a pergunta, né? A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de... E é aqui que muita gente, né, se confundiu. Eu confesso que quando eu resolvi essa questão a primeira vez, eu também fiquei meio assim, balançado, mas tem um quê, uma expertise aí nessa questão que é muito interessante. Se por algum acaso você não acertou, não fica chateado. Eu sei que é chato pra caramba errar a questão e tal, e eu falando agora, eu comentando a questão parece muito fácil, mas eu estou analisando a questão de uma perspectiva muito tranquila. Eu estou fazendo da minha casa, eu estou analisando sem muita afobação, né, sem a pressão do Enem. Afinal de contas, o Enem para mim, ele não tem o mesmo peso que tem para vocês. Bom, mas não se estressa, vamos entender a questão. Os caixeiros viajantes, para quem não sabe o que é, eles eram
mercadores ambulantes, tá? No Brasil não havia um sistema integrado de correios. O Brasil vai levar mais de quase 100 anos, na verdade, para criar um sistema integrado de correios. E aí, quando você queria, por exemplo, adquirir um produto de outra região, ou quando você queria, por exemplo, até mesmo receber uma correspondência, muitas vezes quem fazia esse transporte eram os caixeiros viajantes. E aí ele fala que eles são trabalhadores aqui no texto. Só que o ponto crucial não é necessariamente o texto, mas o que se pede do texto. Porque, por exemplo, ó, ele fala aqui, os caixeiros do comércio, né, estavam entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar. Então você já tem aqui a primeira informação de que eles foram os primeiros trabalhadores a se organizar, tá? E eles estão se organizando para quê? Para lutar por direitos. Isso aqui é uma informação do texto, tá? Mas ele dá uma outra informação do texto. Qual é a outra informação? Na década de 80, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas como vários outros, como republicanos e os abolicionistas. Ou seja, ele está dizendo aqui que os caixeiros viajantes se somaram a outros grupos, né, políticos da época, que eram os republicanos e os abolicionistas. Então, a questão, ela poderia cobrar duas coisas. Ela poderia cobrar, por exemplo, a organização dos caixeiros viajantes enquanto classe de trabalhadores, ou ela poderia cobrar a participação dos caixeiros viajantes num contexto de contestação da monarquia. Aí vamos lá. A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do império um momento de... Então, aqui é que tem o grande lance. Porque ele está perguntando o seguinte. Primeiro, o verbo operatório, representou, que é o verbo que provoca a pergunta. Para quem está chegando no canal agora, eu insisto muito nesse lance do verbo operatório. É muito importante você encontrar o verbo operatório, porque é o verbo que te move para a pergunta. Tá? Então, representou, ok? E aí, qual é o sujeito, né? O que é que tá vinculado? Ele está perguntando aqui, ó, a atuação dos trabalhadores. Esse é o sujeito. A atuação dos trabalhadores representou um momento. Então, qual é a pergunta? Quando a gente separa, quando a gente quebra o comando e monta a pergunta, qual é a pergunta que a questão está me fazendo? O momento, a atuação dos trabalhadores representa um momento de quê? Qual momento está sendo representado nessa atuação dos trabalhadores? Essa, na minha visão, é a melhor pergunta. Qual momento está sendo representado na atuação dos caixeiros viajantes? Aí vamos para as alternativas. Letra A, manutenção das regras patronais. Errado. Se eles estão lutando por direitos. Então aqui nós temos um típico erro de contradição. Para quem está chegando no canal agora, eu costumo dizer o seguinte, existem 4 erros muito comuns na prova do Enem, que é extrapolação, que é quando o item ele vai além daquilo que o texto está pedindo ou o texto está falando, contradição, que é isso que eu acabei de apontar, maçã podre, que é quando o item é bonito, é lindo, mas uma palavrazinha detona o item, e simplificação. Vamos olhar aqui novamente a letra B agora, desprendimento das ideias liberais. Errado também, tá? Por quê? Porque, na verdade, você tem aqui um profissional que é um profissional liberal, tá? E que está lutando por direitos, que é uma premissa liberal. Os primeiros a defenderem direitos, né, dos indivíduos, igualdade, etc., foram os liberais. Então, aqui nós temos, mais uma vez, um erro de contradição. Aí vai para a letra C. Fortalecimento dos contratos laborais, dos contratos de trabalho. Erro também. Porque se eles estão lutando por direitos, eles não estão no momento de fortalecimento de contratos laborais. Eles estão no momento em que os contratos são fragilizados. Tanto são fragilizados que eles precisam, né, lutar por direitos. Então aqui nós temos um outro erro de contradição. Tá? E aí vai aquelas duas alternativas que certamente foram as que confundiram vocês, que é a letra D e a letra E. Aí vamos lá na letra D. Consolidação das estruturas sindicais. E aí, galera? Cara, bonita, né? Não é bonita? Pois é, mas tá errada. Por que tá errada? Porque essa consolidação não se dá agora. Isso é uma extrapolação. Os sindicatos, eles estão começando a nascer.
tá? Eles ainda vão passar por um processo de luta muito grande ao longo de toda a República Velha e só vão se consolidar lá no final da República Velha, quando ocorre a chamada Greve Geral de 17, que é uma evidência de que esses sindicatos já estavam devidamente consolidados. Tanto é que, posteriormente, na era Vargas, nós vamos ter uma tentativa e um controle desses sindicatos por parte do Estado Novo, através do chamado peleguismo. Portanto, galera, a resposta é a letra E. Eles estão em um momento, a atuação desses trabalhadores representa um momento onde havia uma contestação dos princípios monárquicos. Não é à toa que eles estavam inseridos lá entre os abolicionistas e os republicanos. Bom, a questão 84 do Caderno Rosa, na minha opinião, é uma das questões mais difíceis da prova de História ou da prova de Humanas, tá? Por quê? Porque primeiro que ela assusta o aluno. Ela assusta o aluno porque ela traz aqui um conhecimento específico que é o Reino dos Francos, tá? E segundo, que ela é uma questão muito delicada, que você tem que tomar muito cuidado com as mensagens que aparecem no texto, para que você não caia nos distratores, tá? Vamos dar uma olhadinha no texto. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Gente, 536 é considerado pelos historiadores um dos piores anos da história da humanidade, se não o pior ano da história da humanidade. Acredita-se que tenha havido uma erupção vulcânica. Essa erupção vulcânica ela provocou alteração climática, a Europa ficou coberta de cinza e a partir daí as colheitas diminuíram, veio fome, que somada às invasões bárbaras que ainda estavam acontecendo nesse período, vão resultar em problemas econômicos gravíssimos e, consequentemente, a morte. Tá? Vamos lá, vamos seguir o texto. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Olha aqui onde pegou o aluno, é Gália Merovingia. Gália Merovingia, pessoal, é o reino dos francos. Tá? Era o nome que era dado ao reino dos francos. O reino dos francos, para quem não sabe, ele foi um reino fundado por um povo chamado Franco, que vai conquistar o antigo território da Gália. A Gália é o território que hoje faz parte da França, né? Que hoje compreende basicamente a França e que no passado tinha sido invadida e conquistada pelos romanos. Ela se dividia entre Gália Cisalpina e Gália. Tá? E aí, com o desmonte do Império Romano, um outro povo chamado Franco acabou dominando aquele território. Beleza? Mas enfim, vamos seguir. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Bom, muita coisa pode ser cobrada nessa questão. Ele poderia cobrar o fim do Império Romano, ele poderia cobrar a Alta Idade Média, ele poderia cobrar o próprio Reino dos Francos. Vamos ver o que é que a questão nos pede. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição. Ih, rapaz! Antes de olhar as alternativas, vamos dar uma olhadinha nesse conteúdo aqui. Ó. A questão basicamente está tratando ali da transição do mundo romano para o mundo medieval. A gente sabe que essa transição foi marcada pelo fim do Império Romano e principalmente pelas invasões bárbaras. As invasões bárbaras, que começaram a acontecer basicamente no final do século IV e se estendem, né, durante muito tempo, elas referem-se a povos bárbaros, povos germânicos, né, que vão tentar recuperar territórios que haviam perdido para os romanos e também por novos povos bárbaros que vieram aqui do norte da Europa, em especial os godos, que vão se dividir em dois grupos. Nós temos os godos do oeste, que vão se chamar de visigodos, e nós temos os godos do leste, que vão se chamar de ostrogodos. Nós temos também os hunos, os vândalos, os francos. Todos esses povos eles vão descer pelo Império Romano do Ocidente e vão conquistar muitos territórios. O Império Romano vai se desmantelar e aí o próprio reconhecimento de Estado nacional ele vai deixar, de certo modo, de existir. Em determinado momento,
A pouca identidade que havia entre esses indivíduos eram aqueles que eram católicos, como está aqui na marca de azul, os ortodoxos, que eram do Império Bizantino, e os muçulmanos. Os muçulmanos eles vão promover uma grande expansão territorial no final do século VII, vão conquistar, no início do século VII, perdão, vão conquistar o norte da África todo, o Oriente Médio, Ásia Menor, parte do Império Persa, parte do Império Bizantino, Península Ibérica, e eles vão ser contidos aqui no ano de 732, na Batalha de Poitiers. E adivinha quem foi que segurou a invasão muçulmana na Europa Ocidental? Os francos, exatamente. Os francos eles dominavam o que hoje a gente chama de França, parte da Itália, a Áustria, parte da Alemanha, um território muito vasto. E eles alcançaram o seu ápice durante a coroação de Carlos Magno. E aí, qual é o ponto interessante? É que, diferentemente do restante da Europa medieval, que era descentralizada, o reino dos francos apresentou por um breve momento uma certa centralização, principalmente durante o governo do Carlos Magno. Tá? Foi Carlos Magno que apresentou o ápice dessa centralização. É importante lembrar que a Europa medieval, nesse período, ela é marcada pela descentralização política. Quando o Estado romano deixa de existir, as responsabilidades que antes eram do Estado romano, elas acabam sendo transferidas para outras instituições, diga-se de passagem, descentralizadoras, que é o caso da igreja e é o caso da nobreza, que passam a assumir funções que antes eram do Estado romano. No entanto, dentro do Reino dos Francos, essa função ela ainda ficou nas mãos dos reis, enquanto eles existiam. Né? Paulo, mas os reis nunca deixaram de existir. Eu sei, eles continuam existindo. O que eu quis dizer é que, enquanto esses reis tinham poder, tá? Quando o rei era um bom gestor, que era o caso do Carlos Magno, ele tinha autoridade e poder. Mas quando esse rei ele era fraco, essas responsabilidades acabavam passando para a nobreza. Mas vamos ver o que a questão está pedindo, para você ver como é uma questão delicada. Ó. Ele fala que existem problemas, e esses problemas eles são desde questões climáticas até questões de ordem política e econômica. Está aqui, ó, a fome, tá grifado. Então, ele apresenta um problema. Existem problemas lá na Europa. Tá? E aí depois ele fala que o auxílio dos famintos se inscreve no domínio da gestão pública. Então, quem é que deve ajudar os famintos? A gestão pública. É ela que deve ajudar esses famintos, beleza? Aí ele continua, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais. Aqui é que está a semente do texto. Porque ainda que seja uma responsabilidade da gestão pública, ela se manifesta pela caridade individual. E aí eu pergunto, meus caros, quem é que representa de forma individual a gestão pública? O rei, exato, o rei. E aí, caso você tivesse percebido isso, ficaria muito mais fácil de resolver a questão. Porque ele diz, ó, na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição de. Então, a quem pertence a jurisdição de agir? A quem pertence o dever? O dever de agir pertence à jurisdição de quem? Pertence à jurisdição da nobreza? Não, porque a nobreza ela não representa a gestão pública. A nobreza é o senhor feudal, é uma gestão privada. Então, não está relacionado necessariamente à nobreza. Ah, Paulo, mas se o nobre estivesse a serviço do rei? Beleza. Então, vamos seguir. Proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Esse campesinato não é livre, pessoal. Esse campesinato ele é servil. Então, aqui nós temos um item que a gente chama de contraditório, um típico erro de contradição. Tá? Como assim contradição? Existem 4 tipos de erro na prova do Enem. Para quem está chegando no meu canal agora,
eu explico que existem 4 tipos de erros. Quais são eles? Contradição, que foi esse que eu acabei de mostrar, porque o camponês não era livre, ele era servo, e a nobreza não representa a gestão pública, ela representa a gestão privada. Tá? Existe o erro da extrapolação, quando ele vai além do que o item está pedindo. Existe o erro da simplificação, existe o erro da maçã podre, quando a questão está toda bonitinha, tá? E ela acaba, né, tendo uma palavrinha que detona o item. Vamos olhar a letra B. Da realeza decorrente do conceito do governo subjacente à monarquia cristã. Provavelmente é essa a resposta. Tá? Vamos olhar os outros itens. Provavelmente não, né? Essa é a resposta, pelo amor de Deus. Eu estou tentando fazer um suspense que não tem como fazer. Vamos olhar os outros itens. Letra C, dos mosteiros. Mosteiro não é gestão pública, tá? Não é gestão pública. Isso aqui é um erro de extrapolação. Ainda que os mosteiros fizessem o papel da caridade, ele não está tratando dos mosteiros, está tratando da gestão pública. Então, aqui é uma extrapolação. E aí fica bem interessante você notar que isso está errado, porque ele insiste, ó, tanto dos mosteiros como dos bispados. Bispados representam quem? Igreja. Tá? Então, se você anulou a letra C, você teria que anular também a letra D de dado. Aí vai para a letra E, das corporações, extrapolação. As corporações só vão surgir na Baixa Idade Média, tá? Não há aqui nada relacionado no texto sobre corporação de ofício, guilda, nada disso. Então, também é um erro de extrapolação. Assim, meus caros, eu sei que o vídeo acabou se estendendo um pouco, porque é uma questão robusta, uma questão difícil e uma questão que merecia uma explicação aprofundada, retirando todas as eventuais dúvidas de vocês. Resposta correta, letra B de bola, bravo, tá? B de bola. E é isso.